Redação Tropical. Olha, estamos de volta com o nosso Redação Tropical, são 9h22. A partir de agora, a nossa entrevista. E como eu falei no início do nosso Redação, se você tem alguma dúvida referente aí à Previdência, a hora é agora. Manda ver lá no nosso WhatsApp 995139696. Não esqueça, se você mandar áudio, coloque a letrinha P na frente, né? Ou depois, para a gente poder identificar que é uma pergunta e a gente soltar aí ao vivo aqui para o doutor responder. Certo, Mayra? Isso aí. Bom, para a gente introduzir, então, nós estamos recebendo o Igor Oliveira. Ele é advogado previdenciário. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio, porque falar um pouquinho de direito previdenciário é uma maravilha, porque eu falo que todo mundo, uma hora, vai ter contato com o direito previdenciário. Seja ali um microempresário, um contribuinte individual, o pessoal, obviamente, de carteira assinada, uma hora ou outra vai ter contato com o INSS. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Bom, e para a gente começar, atualmente, quais são os tipos de aposentadoria disponíveis no Brasil? Olha, a gente tem aí a aposentadoria especial para o pessoal que trabalha em área insalubre. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição para quem trabalha em comércio, que não tem a exposição a ambiente nocivo à saúde. E, obviamente, a aposentadoria por idade, seja rural ou urbana. Normalmente os trabalhadores rurais, né, tem que ter uma atenção especial a isso, né? Como que funciona? Vamos falar, a gente tem um público muito grande que trabalha na área rural, Igor. Perfeito. Fala com esse público, né, sobre estar acompanhando o seu direito aí, o INSS. Exato. A aposentadoria rural, eu falo que ela tem que ser bem observada, porque não existe um rol de documentos, uma lista de documentos fechadinhas para a gente conseguir o benefício de aposentadoria. Então, ali, se a pessoa tiver algum documento da terra, algum documento de escola dos filhos, então tudo isso é importante para a gente juntar no momento da aposentadoria rural. Então, ali, contribuições ao sindicato, tudo isso, eu falo que quando a pessoa busca o advogado, o especialista, é interessante juntar toda a documentação. A gente gosta de documento velho e o pessoal do rural pode juntar tudo, porque isso é muito importante pra gente quando for requerer a aposentadoria. Olha só, uma situação que o pessoal vem enfrentando foi, né, a questão do rombo do INSS, muito falado. Sim, sim. E tem um prazo limite para as pessoas, né, recorrerem, fazer adesão aí, né? Perfeito. Que no caso é dia 14 de novembro. Exato. Como que as pessoas devem proceder? A gente sabe que algumas pessoas têm dificuldades, mas na questão do aplicativo, Sim, né? sim. Pelo aplicativo Meu INSS. Pra gente que tá com contato nesse aplicativo é bem tranquilo. Mas, agora tentando explicar aqui na forma mais simples possível, pelo aplicativo Meu INSS vai ter uma opção chamada Cumprir Exigência. Lá no finalzinho, a gente vai abaixando a telinha ali, vai ter adesão. É só clicar em sim que a pessoa já vai estar apta, né, a entrar nesse processo de adesão para receber essas quantias que foram descontadas indevidamente. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, procurar novamente um especialista que vai orientar. É bem tranquilo. E é importante saber também, porque às vezes a pessoa faz adesão. Mas será que essa pessoa foi afetada? Porque diz que não são todos, né? Não são todos. Isso, se caso a empresa, né, as associações juntarem algum documento, né, mostrando que houve uma assinatura, também dá para questionar se aquela assinatura foi de fato verdadeira. Então, assim, é um procedimento administrativo, mas que abre a oportunidade de verificar se de fato houve a cobrança indevida ou não. Ótimo. E também há outros lugares que eles possam recorrer além do aplicativo? Na justiça, caso a pessoa não faça a adesão pelo aplicativo, tem a oportunidade de ir para a justiça, não colocando o INSS como polo passivo, né, no caso contra o INSS, mas contra essas associações. Isso ainda há a possibilidade de entrar na justiça contra essas associações que fizeram os descontos indevidos. Ok. Igor, agora vamos falar sobre a questão do processo de aposentadoria. Perfeito. Né? Depois da reforma aí, né, em 2019, Exato. algumas mudanças. As pessoas falam a questão do tempo de contribuição, Sim, né, outras situações também, idade. Como que funciona isso? A pessoa que está aí, né, esperando se aposentar. Vamos lá. Antes da reforma, dia 13 de novembro de 2019, era bem tranquilo falar sobre a aposentadoria, porque a gente tinha pelo menos 3 regras aí. Por idade, a especial, para quem trabalhava 25 anos em área insalubre, e a comum, que era para 35 para homem ou 30 para mulher. Pós-reforma, foi criada diversas regras de transição. Pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade progressiva, idade mínima. Então, assim, são diversos caminhos.
Então, para a gente fazer essa análise, né, e decretar que precisa de tanto tempo para aposentar, é necessário um planejamento previdenciário. Porque, assim, a gente não pode deixar um tempo ali por fora, um tempo rural, pode somar com o tempo comum e também pode, porventura, somar com o tempo especial. Então, planejamento é o caminho, para não ocorrer nenhum erro. Doutor, às vezes eu tenho a impressão seguinte, é tanta burocracia, tanta pecinha, tanta coisa para se encaixar para o cara poder aposentar, que eu acho que fazem de propósito. Não podia simplificar uma coisa assim mais simplória para a pessoa poder entender o que ela tem que fazer para se aposentar? Porque, por exemplo, eu não sei o que eu tenho que fazer para me aposentar. Eu vou esperar acontecer. Né? Muita gente faz assim, ó, vou esperar acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque toda vez tem uma mudancinha, toda hora tem um parágrafo tal, um inciso tal, que muda o contexto por geral. Por que é tão burocrático assim a Previdência no Brasil? Vamos lá. É para facilitar o... Então, é meio difícil falar isso, mas assim, em regra, essas reformas acontecem meio que numa balança para equilibrar as quantias públicas com os direitos individuais. Em regra, essa balança meio que pesa para o lado das finanças públicas. Então, vai ter diversas reformas, não só como essa que aconteceu em 2019, mas certamente vão acontecer outras, sobretudo também pela expectativa de vida, que vai aumentando, então vai afetar essa previdência. Ele falou sobre a questão da forma mais simplória, para a pessoa entender melhor como que ela faz. Hoje, no aplicativo do meu INSS, lá é um pouquinho mais transparente a respeito das regras, né? Mas eu falo que não leve aquilo como a palavra final, porque pode acontecer erros, seja no seu cadastro nacional, com os vínculos. Então, sempre tem alguma dúvida a respeito da Previdência, procure um especialista na área previdenciária para poder dar essa resposta com mais firmeza. Assim como quando a gente está doente, a gente procura um médico, né? A mesma coisa com o direito previdenciário. Teve a dúvida, procura um especialista. Tem perguntas, hein? Vamos lá? Excelente. Olha, a Heloísa aqui do Recanto Verde, em Timóteo, bom dia. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria, né? Eu trabalho na roça e tenho 62 anos. Perfeito. Olha, Heloísa, bom dia. Prazer ter você aqui na Rádio Tropical, conversando com a gente. Olha, para a gente analisar a sua situação, se tem direito à aposentadoria rural, como eu disse, a gente tem que reunir toda a documentação, verificar o seu tempo de roça, se tem algum documento dos pais, a gente pode utilizar documento da família para ajudar nesse tempo, para comprovar. Então, juntar essa documentação e a gente bater um papo para ver se tem direito a essa aposentadoria rural. Deixa eu fazer só uma correçãozinha que ela botou aqui. Antes de ter 62 anos. Antes de ter... Tem 55 anos. Caso comprovar 15 anos de área rural, vai ter direito à aposentadoria rural. Mas a gente precisa comprovar essa atividade no ambiente rurícola. Ouviu, Luiz? Então, se você tem documentos aí que o doutor falou, né, histórico de crianças na escola, a escritura de terreno, tudo isso consta, né, doutor? Exatamente. A Joana Dark também fez uma pergunta. Exatamente. É verdade que a pessoa que é... Acho que ele queria botar pensionista, né? Pode ser. Não pode casar porque ela pode perder o benefício, ou seja, ela deve ser viúva, né? Pensionista, e ela quer casar de novo, mas tá com medo. Se ela casar, perde a pensão? Acontece isso? Pode casar sim, não tem nenhuma limitação na lei que impeça a pessoa de casar novamente. Então, Joana Dark, bom casamento pra você, viu? Pode casar tranquila, minha amiga. Ô Igor, e quando a gente fala da aposentadoria por invalidez, né? É bom trazer alguns esclarecimentos também, que as pessoas têm dúvidas. Então, a aposentadoria por invalidez, na verdade, não existe esse requerimento de aposentadoria por invalidez. Normalmente acontece algum cenário, né, alguma circunstância médica, e a pessoa vai requerer, inicialmente, o benefício por incapacidade temporário. Havendo a manutenção dessa incapacidade, o INSS pode fazer a mudança, né, para a aposentadoria por invalidez. Tem alguma pergunta a mais aí, Raquel? Até da nossa querida amiga Luísa aqui, que ela tem dúvidas abertas aqui. Se o doutor puder colocar o fonezinho, ela mandou um áudio agora aqui. Vamos lá. Tá tentando aqui esclarecer, porque ela tem dúvidas em relação à questão do terreno, né? Que a gente citou aqui do documento. Heloísa. Aqui, antes eu
Meu pai tinha o terreno, a gente trabalhava na roça junto, né? Mas hoje já vendeu o terreno, mas deve ter algum papel que comprova antes, né? Tá. Então, eu queria muito ver essa documentação, porque é necessário a gente fazer esse apanhado geral para entender mesmo da situação, né? Que tipo de documento é esse, se ele de fato é suficiente para a gente juntar no INSS e também, Heloísa, juntar mais documentos. O seu pai aposentou rural, a sua mãe aposentou rural? Se caso essa resposta for sim, né? Aposentou rural, também quero ver essas documentações, porque é importante juntar tudo, fazer esse apanhado geral antes de iniciar o processo. Muito bem. A nossa amiga Geralda, Córrego Santa Maria, falou o seguinte: olha, quem tem o cartão do produtor precisa pagar sindicato para se aposentar? Após 91, é necessário que a pessoa tenha contribuições para a Previdência para comprovar, né, que está em ambiente rural. Caso a pessoa esteja em ambiente de economia familiar, produz ali para consumo próprio, é interessante sim estar pagando o sindicato, porque é uma das provas, né, o início de prova material. Então, é interessante a pessoa assim estar vinculada ao sindicato, meio que para a gente comprovar para o INSS, olha, estou aqui na roça, estou produzindo, estou aqui no ambiente rural. Sempre é importante, sim. Eu quero até aproveitar um gancho na pergunta da Joana Dark, né? Ela falou que é pensionista. Como que funciona essa questão do benefício da pensão por morte? Há um prazo para solicitar? Então, não há prazo para solicitar, mas é interessante a pessoa solicitar dentro de 180 dias para garantir a data do início do benefício, para ser a data do óbito da pessoa. Então, é importante que, assim que houve o falecimento, já procurar o INSS para não perder essa data do requerimento. Alguns critérios para a pessoa ter direito a esse benefício. Você poderia citar? Critério. Se a pessoa, obviamente, casada, e a gente não precisa comprovar essa vinculação financeira, porque isso é presumido quando a pessoa é casada. E isso também se estende à união estável. Então, comprovando aí a relação, no caso da união estável acima de 2 anos, a pessoa tem direito ao benefício de pensão por morte. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho rapidinho? Vamos. Perfeito. E depois eu queria deixar uma pergunta no ar aqui. Não uma pergunta, mas a gente entrar no questionamento, que é o seguinte: a gente tem tido um crescimento no mercado informal muito grande, né? Isso. Como é que essa pessoa faz para se aposentar? A pessoa que está no mercado informal vendendo seu produtinho que ela faz em casa, seu artesanato, enfim, como é que funciona a aposentadoria para essas pessoas que não são CLT e estão no mercado informal, mas que estão aí trabalhando e pretendem, né, um dia se aposentar? Então é a pergunta que eu deixo no ar para a gente poder falar com o doutor logo após o nosso intervalo comercial aqui do Redação, certo? Redação Tropical. Olha, estamos de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira aqui, recebendo hoje o doutor Igor, falando com a gente sobre Previdência, muitas perguntas aqui também, mas antes do intervalo eu saí com a questão da aposentadoria do mercado informal, né? A turma do MEI, doutor. Exato. O pessoal que trabalha sem carteira assinada, né, tem a oportunidade de contribuir pelo MEI, 5% do salário mínimo. Então, é bem tranquilo gerar essa guia, tem ali o sistema pela internet mesmo, né? Então gera as guias todos os meses ali, de 5% do salário mínimo, e já vai ter essa vinculação com a Previdência Social. Bem bacana. E o que acontece, né, com quem tem aí os períodos de contribuição em atraso? Olha, pergunta excelente. Contribuição em atraso sempre é um calcanhar de Aquiles na análise previdenciária. Posso fazer um adenozinho dentro dessa pergunta da Mayra? Por exemplo, assim, eu trabalhei 3 anos, fiquei desempregado 1 ano e meio. Né, parei de contribuir. Eu posso, nesse 1 ano e meio, pagar por fora? Nesse 1 ano e meio para trás, né, as parcelas retroativas, pode pagar sim, mas se for por contribuinte individual, né, pela essa forma de contribuição, tem que comprovar que houve essa atividade. Se não comprovar que houve essa atividade, pode ser que o INSS, você pague esse valor e o INSS não reconheça as contribuições. Então, contribuição em atraso sempre é um calcanhar de Aquiles. Tem que analisar com muita cautela, porque, primeiro, tem juros nessas contribuições atrasadas e também tem que ver se, de fato, vai refletir em benefício para você lá na frente. Seja de tempo de contribuição, carência, se for necessário. Então, assim, contribuição em atraso, faça um planejamento. Não vá fazer no pulão, né, sem consultar um especialista antes. Tem alguma pergunta que eu acho que aí no pessoal também está perguntando? Tenho a Alexina
Alexina, acho que é isso, se não for, desculpe, dona Rita aqui, ela falou o seguinte, olha, quero tirar uma dúvida pessoal, né? Eu sou pensionista há 36 anos por falecimento do esposo, né? Ela pergunta se tem direito a se aposentar por idade ou por tempo de serviço, já que tem esse benefício também. Pode sim se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Havendo o tempo necessário, né, para a aposentadoria, ela pode sim somar a pensão com a aposentadoria. Uhum. Olha, tem mais perguntas aqui. Eu tenho aqui a Joana Dark, aquela que participou com a gente sobre a questão de casar ou não. Ela mandou um áudio aqui que ela tem uma dúvida referente a isso também. E também parece que outra pergunta aqui. Pedi para o doutor botar o fone aqui. Alô, Joana Dark. É porque tem 4 anos que eu sou pensionista, que eu sou viúva. E aí o meu atual companheiro, para ele colocar eu como dependente dele e ter benefício, né, plano de saúde, isso tudo da firma dele, ele falou que eu tenho que ser casada com ele, só que os outros falaram, se eu casar eu perco o meu benefício, aí por isso que essa é a minha dúvida. Já está com muito medo, né? Aí eu queria saber como que eu faço para me casar e não perder meu benefício, porque eu já tenho 49 anos e essa é a minha única renda que eu tenho. Perfeito. Novamente, não existe nenhuma limitação legal para o casamento após a pessoa receber a pensão por morte. Então, pode sim casar. O que pode acontecer é se o INSS falar que existe essa nova dependência, né, financeira com um novo companheiro e talvez querer suspender. Mas isso aí, se caso ocorrer essa suspensão pelo INSS, é totalmente ilegal. Não existe nenhuma limitação legal que impeça a pessoa que recebe pensão por morte casar novamente. E até importante tirar essa dúvida, porque tem muita questão das falácias, né? Aí você encontra com uma pessoa ali, te passa uma informação errada, deixa a pessoa preocupada, né? O ideal é você ir na fonte certa, no caso o advogado aqui esclarecendo, então não há problema, viu, Joana Dark? Nossa amiga Luísa, mais uma vez, mandou o seguinte, né, esclarecendo aqui, segundo ela, acho que deve ter sido o pai dela, né? Ele começou pagando o sindicato rural, depois passou a pagar o INSS. Ele e minha mãe já faleceram, mas eles plantavam e vendiam produtos, leite, coisas da roça, e pagavam o INSS. Em relação aí a terra, a parte rural, né? A parte rural dela, Entendi. da Heloísa. Para agora decretar, né, se ela vai ter direito, ou pelo menos uma expectativa de direito da aposentadoria rural, eu queria muito ver toda essa documentação. Porque, assim, quando a gente começa a puxar, né, esse fio do novelo, né, a gente tem diversas situações. Então, no seu caso, Heloísa, eu queria fazer esse apanhado geral da documentação, se seus filhos estudaram em uma escola rural. Então, é importante juntar tudo. Eu falo que o advogado gosta de documento antigo e velho nesse momento da aposentadoria rural. Ô Luiz, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o contato do Dr. Igor para você aqui no WhatsApp e depois você entra em contato com ele e vê. Isso. Tá certo? Porque fica mais fácil, né? Falando assim é meio complicado. Tem que ver todo o contexto para ver o que ele pode fazer para ajudar você. Tá bom, minha amiga Luísa? Tem mais aqui, olha, tem a Natália, né? Doce Encantado. Rapaz, pediu para não se identificar aqui, Natália, desculpa, viu? Mas não deu, não. Ela recebe aí benefícios, né? Como Bolsa Família e trabalha em casa. E pode fazer aí o MEI sem atrapalhar o benefício? Olha, pode sim fazer o MEI sem atrapalhar esse benefício, mas vamos lá. Essa sua renda, né, caso comece a ultrapassar o limite necessário para receber o Bolsa Família, pode ser que prejudique lá na frente. Mas, já que está tendo essa atividade, né, que você tem essa oportunidade de estar contribuindo pelo MEI, contribua pelo MEI sim, que você vai ter essa vinculação com a Previdência. Isso, caso você passe mal, vai já estar vinculado com o INSS. Agora também é importante a gente falar sobre o benefício de prestação continuada, né? O que mudou nos critérios aí para receber o BPC, Igor? O critério ainda permanece o mesmo, precisa estar cadastrado no cadastro único, né, a família. A renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas na justiça a gente consegue até mesmo flexibilizar essa limitação legal. Então a gente talvez consiga aí, caso a renda familiar fique em meio salário mínimo por pessoa, há possibilidade sim de conseguir o benefício de prestação continuada, seja por deficiência ou pelo idoso, né? Uhum. Quais medidas devem ser tomadas quando um benefício é negado pelo INSS? Excelente pergunta.
Quando o benefício é negado pelo INSS, a gente tem a oportunidade de fazer um recurso administrativo dentro do prazo legal estipulado pela lei previdenciária ou até mesmo ir para a justiça. Então, cada caso vai ser uma situação de analisar qual que é o melhor caminho, se vai fazer um recurso administrativo ou se vai para a justiça. Uhum. Acho que alguém deu uma esclarecida aí, né? O que é ou não. Não. Mas eu tenho só dentro daquele contexto, que foi uma dúvida aqui minha, que pode também ser a dúvida de muita gente também. Aquela questão, voltando aqui, por exemplo, eu perdi o emprego na questão do retroativo, né? Você falou, doutor, aqui que é muito complicado. Mas, por exemplo, se eu larguei ou fui demitido hoje, e a partir do próximo dia, que eu já estou desempregado, que já foi feito meu acerto e tal, eu posso, a partir daquele dia, como autônomo, pagar o INSS? Pode sim. Havendo alguma atividade fora da carteira assinada... Vou vender bolo. Pode contribuir para o MEI, 5%, salário mínimo, ou contribuir individual, 11%. E tem a possibilidade também, de caso não está exercendo nenhuma atividade, pagar como facultativo. Isso também é uma possibilidade. Agora, voltando... Contribuições retroativas sempre é um terreno arenoso, né? Não é uma coisa muito firme. Então, cada caso tem que ser analisado com muita cautela para poder reconhecer esse período que ficou lá para trás. Mas daqui para frente, saiu do emprego, está querendo contribuir, manter a vinculação com o INSS, pode ou abrir um MEI, igual você disse, está vendendo um bolo, abre um MEI, ou contribuir individual, ou como facultativo. Uhum. Olha, eu conheço pessoas que já passaram por essa situação, então é importante a gente esclarecer. Alguém que aceita uma prestação de serviço de maneira informal, mas dentro de uma empresa, né? Uma empresa ali que contrata aquela pessoa, é como se fosse um contrato particular, você me entende? E aí não tem uma coisa formal, por exemplo, a pessoa não tem um MEI aberto, ela não contratou ela por carteira assinada, paga por fora. Como isso é correto? Ou assim, a pessoa até aceita, às vezes, no primeiro momento, sei, talvez está precisando, né? E aceita trabalhar dessa maneira, mas na área jurídica, né? Qual que é a visão disso? Olha, eu indico, né, na questão previdenciária, para não falar da questão trabalhista, agora focando somente na questão previdenciária, é interessante a pessoa, sim, contribuir como contribuinte individual. Porque ela está exercendo atividade e ela precisa manter essa vinculação com a INSS. Agora, na questão trabalhista, a questão pode ficar um pouquinho mais séria. Né? Se no caso, na área trabalhista entrar aí, isso pode dar um problema para a empresa? Talvez sim. Uhum. Doutor, agora entramos numa questão, você tocou nesse assunto agora, uma questão importante. E os motoristas de aplicativo, né? Porque eles não têm vínculo com a operadora, né? Até então. Perfeito. Como é que faz aí? Eu sou motorista aplicativo, trabalho dia a dia com isso. Paga também como autônomo? Como autônomo, né? Contribuinte individual ou também como MEI. É bem tranquilo nessa situação. São diversas atividades agora, né? Que a gente fala que são informais, né? Não tem aquela vinculação à carteira assinada, mas o caminho quase vai ser o mesmo, né? Ou contribuinte individual ou microempresário, né? Um MEI. Dentro... Uhum. Mototáxi também é a mesma coisa? Motoboy também é a mesma coisa. Microempresário individual, né? Fala bem certinho aqui os termos para não confundir quem pode estar escutando a gente. Uhum. Olha, nossa amiga Rosilda, hein? Tá mandando pergunta aqui. Eu trabalhei 20 anos fichada, tenho 54 anos, preciso, né, de pagar todo mês também a questão daquela pessoa que parou de trabalhar e tá com medo de, né? Exato. Que parou de pagar o INSS. Ela tem bastante tempo trabalhado, a idade também tá bem interessante para ela já começar a analisar a aposentadoria. Então, outra coisa, novamente, sentar, ver a situação todinha, né, fazer um planejamento para a gente orientar até como a pessoa fazer as contribuições e quem sabe, talvez ela tenha algum tempo especial. Ela trabalhou em área salubre, não falou isso não, né? Só tempo comum. Pois é, então é um apanhado geral. Se você puder dizer qual foi a área que você trabalhou, ajuda aqui, viu? Ô, gente, vocês estão mandando áudio aí, não esqueça de especificar pra gente se é pergunta ou não. Isso aí, facilita muito a vida da gente. Coloca um pezinho na frente só pra gente saber, tá? Neuzeli, Ângelo, manda pra gente aí. Ô, Igor, você que já tá há um tempinho, né, você que trabalha, atua nessa área, tem previsão de ocorrer novas reformas nessa área nos próximos anos? Nossa, é difícil até responder isso, porque, como eu disse, a Previdência meio que está suscetível a essa mudança na balança financeira do Estado. Então, é meio difícil até de prever que está vindo alguma reforma, talvez nos próximos 7 anos, né? Então, assim, o que a gente tem hoje é uma reforma um pouquinho fresca, né, vamos dizer assim, feita em 2019, que está vigorando até hoje. Uhum.
Doutor, você pode botar o fone de novo aqui? Tem pergunta aqui chegando aqui. O Ângelo pergunta realmente, é uma questão com uma dúvida que ele tem. Vamos lá ouvir o Ângelo então. Bom dia, eu tenho 32 anos de contribuição. Se eu trabalhar mais 3 anos autônomo ou trabalho de pedreiro e fechar os 35 anos, eu posso aposentar os 55 anos de idade? Vamos lá. Ângelo, excelente pergunta também. 35 anos é uma idade, é um tempo de contribuição necessário para algumas regras de aposentadoria. Idade mínima progressiva, pontuação progressiva também, mas o senhor é muito novo ainda. Novo assim, né? Tá com 55 anos, mas está chegando a hora de aposentar. Então, no seu caso, também é necessário fazer essa análise com cautela para saber se a gente vai conseguir aposentar o senhor em alguma regra de contribuição. A mais fácil de conseguir é o hoje que a gente chama de pedágio de 50%, que a gente precisa completar metade do tempo que faltava para aposentar em 2019. Só que assim, essa aposentadoria ela é mais fácil de obter, mas ela prejudica a pessoa no salário. Ela é a pior forma de cálculo. Então, sim, o pedágio de 50% ele é fácil atingir, mas ele também te pega, ele dá com a mão, mas toma com a outra na questão do salário de benefício, né? Na sua renda mensal inicial, do benefício previdenciário, quando for concedido. Então, novamente, é analisar o caminho a ser tomado, o melhor caminho. Talvez a gente pode pegar uma aposentadoria por agora, mas ali na frente tem uma aposentadoria melhor. Então, é aquela pedra lançada. Nunca fazer nada sem consultar antes. É fazer o apanhado geral mesmo. A Rosiro falou que ela trabalhou em serviços gerais, viu? Serviços gerais? Pois é, mesma situação que eu respondi agora do Ângelo, né? Fazer um apanhado geral desse tempo de contribuição para saber qual a melhor forma de aposentar. Qual a melhor regra, porque para não deixar dinheiro na mesa, que eu falo. Doutor, e o que é esse negócio de pedágio que a gente vira e mexe e vê falar? Você tem um 50%, pedágio. 100% de pedágio. Mais aquele ponto que eu tô aqui, mais uma burocracia, mais Exato. uma coisa que a gente não entende nada. Essa regra de pedágio foi criada, né, agora com a reforma da Previdência em 2019. A gente tem um pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Pedágio de 50%. A gente precisa da metade do tempo que faltava para aposentar. É o tempo que faltava mais metade. Por exemplo, tenho 33 anos de contribuição, faltava 2. Eu preciso então de 3 anos, porque é 2 anos mais a metade. Então falta 3 anos para aposentar na regra do pedágio de 50%. De 100% é o dobro. Se faltava 2 anos, eu vou precisar de 4 anos para aposentar. Então essa que é a regra do pedágio. Agora, o pedágio 100%, ele é um pouquinho mais difícil de conseguir, porque precisa das idades, né? Idades mínimas. Então, hoje, na Previdência, tem uma associação do tempo de contribuição com a idade. Então, a gente tem aí a regra de pontuação. Hoje, a pontuação para homem é 102 e para mulher é 95, se eu não me engano. Então, são diversas regrinhas. Tem que fazer um apanhado para ver se essa regra é melhor do que a outra. É muita burocracia, né? Exato. Eu não gosto nem de ficar falando dessa questão dos tempos aqui para não confundir o pessoal. São pelo menos 5 regrinhas aí que tá vigorando. Pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima progressiva, pontuação progressiva. Aí tem o pessoal da aposentadoria especial que também envolve outra questão. Pessoal que é professor, que reduz o tempo. Então, assim, diversas regras que tem que fazer realmente um dossiê do tempo de contribuição para orientar a pessoa. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que esse pessoal que faz as regras, né, nossa legislação, quando chega no final, nem eles sabem mais o que eles fizeram no começo. Porque é tanta coisa, e chega no final, nem sabe mais. Eu bato palma para advogado previdenciário, porque tem que saber tanta coisa que, meu Deus do céu, tem que gostar muito, hein? Não, eu adoro essa área. Tem que gostar muito. A Penha fez uma pergunta, dona Malaquias. Olha, tem uma vizinha que trabalha, né, e vai completar 30 anos. Tem jeito dela adiantar o tempo? Né? Ela tem 58 anos, ou seja, ela tem 58 anos, já trabalhou 30 anos na vida dela. Interessante o tempo de contribuição dela também, tá? Penha, qual é o nome dela? Amiga, vizinha dela. Da Penha. Olha só, tá chegando a hora de aposentar sim, tá? Com 30 anos de contribuição que ela falou? Ela falou. 30 anos e 58 de idade? É isso que eu vi daqui? Tá pequenininho a letrinha? Ela falou aqui, né? Ela trabalha e vai completar 30 anos. Tem jeito dela adiantar o tempo? Ela tem 58 anos, então deve ter contribuído. É isso, Penha? Explica pra gente melhor, Penha. Ela contribuiu 30 anos na vida dela e tem 58 anos, é isso?
Explica aí pra gente poder. Se for nesse caso assim, né? Ela tem já um. Tá chegando a hora de aposentar sim, tá? Pode ser que a gente consiga colocar ela aí talvez, se tiver algum tempo rural que ela desconhece ali, somar com algum outro tempo, talvez trabalhou em área especial. Tem que ver. É igual eu falo sempre. Essa hora da aposentadoria, chegou nessa faixa aí de 50 anos e pouquinho, é a hora de começar a fazer o apanhado geral mesmo do tempo de contribuição pra gente orientar a pessoa. Porque, como eu disse, é uma pedra lançada, não tem volta, né? Para revisar é mais difícil, então é melhor tomar mais tempo fazendo essa análise previdenciária antes de entrar com a aposentadoria do que depois fazer uma aposentadoria ruim e procurar, né, uma forma de reforma ou de revisão. A Penha colocou lá, você só pode pegar... Como é que é? Eu tô longe dela aqui, não dá pra ver. Ela só pode pagar os meses Adiantado? Não tem como adiantar. Isso aí não tem como fazer. Adiantar o tempo, quer saber se pode pagar os meses adiantados. Não pode, né? Não tem como. Agora, uma orientação que é importante antes da gente finalizar, Igor. Quem tá começando agora no mercado de trabalho, a gente fala até muito assim, fulano não precisa nem pensar que não vai aposentar, né? Com toda essa reforma, né? Enfim. E quais são as orientações que você passa para quem tá chegando agora no mercado de trabalho para já começar a preocupar, né, com a sua aposentadoria? Porque se a gente não preocupar agora e deixar pra última hora também não resolve. Perfeito. Quem é trabalhador de carteira assinada, né, já não precisa ficar preocupado com isso, porque a empresa faz as contribuições. Agora, quem é contribuinte individual ou microempresário, né, o MEI, é importante sim manter essa vinculação, porque, como eu disse, né, a gente não sabe se a pessoa vai adoecer, né? Então, sempre é bom manter essa vinculação com o INSS, porque se caso acontecer uma fatalidade, né, ou algum evento traumático que te impeça de trabalhar, é interessante manter essa vinculação para quem sabe, um benefício por incapacidade temporária. Então, é interessante sim manter essa vinculação com a Previdência para garantir segurança em algum evento traumático, né, como eu disse. Ô, gente, olha só, a gente não tem como estar ouvindo os áudios aqui antes de passar, não, porque nosso tempo aqui é corrido. Exatamente. Por isso que a gente pede para colocar pergunta. Isso. Então, Adair, você manda áudio, mas você tem que colocar, meu querido, se é pergunta ou não. Ele né? visualizou, mais pessoas não respondeu. Visualiza, não responde, aí às vezes não dá tempo de passar aqui, que a gente não tem como ficar conferindo antes de ir pro ar, não, tá? Tem que colocar escrito. Para fechar aqui, o PC do Ana Rita. Bom dia, doutor. Eu sou aposentado por incapacidade laborativa. Quando eu trabalhei, eu recebi um salário comercial. E assim que me aposentei, começou a receber um salário mínimo. Está certo? Vamos lá. Quando que a senhora aposentou? Porque... o PC, ele, né? Ele? Ele. Sim, perdão. O senhor. Perdão. Quando que o senhor aposentou? Eu queria ver qual fórmula que foi utilizada no seu benefício, né? Se foi antes da reforma, se foi antes de 2019, porque a gente tinha uma regra de cálculo mais benéfica anterior à reforma, e pós-reforma, de fato, é uma regra horrível. A gente começa aí com 60% e vai aumentando 2% a cada grupo de 12 contribuições. Então, tem que ver se de fato esse benefício foi feito de forma correta, né? Muito difícil o INSS errar nesses casos, mas eu queria ver se foi antes ou depois da reforma, porque se foi depois da reforma, essa aposentadoria por invalidez, o benefício de fato ele deu uma redução muito grande, porque a regra de cálculo é bem horrível. Eu falo que o benefício por incapacidade temporária é melhor do que a aposentadoria por invalidez. Fonezinho de novo, doutor Igor. Isso, que o Adair mandou realmente uma pergunta aqui. Daí demorou, tem que pegar no pé, tem que pegar no pé. Tem, vamos lá, fala daí. Doutor advocatista aí, amigo tropical aí. Aqui, eu entrei com a minha aposentadoria antes da pandemia com 35 anos de INSS contribuição paga. Já mudaram um punhado de trem, hoje eu estou com 63 anos, somando, já estou com 42 anos de INSS pago, a idade já está passando de 100, essa praga desses ladrões não me dá minha aposentadoria. O que eu faço? Já tem um advogado que é ruim ou o sistema que é ladrão mesmo? Pergunta delicada. Olha, como o senhor já tem advogado, por ética eu não posso, né, falar sobre o trabalho dele e, sobretudo, que eu não vi o seu processo. Então, assim, entre em contato com ele, conversa direitinho, marca um horário, pede ele para ser transparente com o senhor e perguntar como está a minha situação, como está meu tempo de contribuição, eu vou ter direito a qual tipo de aposentadoria. Pergunta a ele qual a regra, pede transparência dele, né? Já que o senhor está com um advogado, então essa é a minha orientação. Procure-o e marca um horário, né, para bater um papo com ele.
Muito bem. Neuzeli. Exatamente, uma pergunta também. Neuzeli, por favor. Fone. Com fone. Vamos lá, doutor, vamos embora. Bom dia, Maia. Bom dia, Caquel. Bom dia. Aqui, eu quero fazer uma pergunta aí. Olha, o meu esposo, ele pagou o sindicato, contribuiu na zona rural. E agora ele está pagando o INSS. Quando ele chegar na idade de aposentar, tiver o tempo completo da contribuição, ele tem o direito, pode juntar o INSS com a contribuição rural? Perfeito, excelente pergunta também. Isso é uma modalidade que a gente chama de aposentadoria híbrida, quando junta o tempo rural com o tempo de contribuição urbana. Então pode sim juntar o tempo rural, né? Havendo a prova, um início de prova material ali, a gente pode sim juntar o tempo rural com o tempo urbano. Isso é possível sim. Pra gente fechar, a Wesla, do Corrego Novo, né? Ela falou o seguinte: tem 25 anos de INSS, pago, sou professora e tenho 51 anos. Falta muito pra me aposentar, doutor? Quantos anos que ela tem? 51. 51? Isso. Olha, pode ser que a gente consiga encaixá-la numa idade mínima progressiva. Quando chegar, eu acho que 50... Deixa eu só conferir aqui para não falar bobagem, porque nessa... olha só, até mesmo eu como especialista é difícil gravar todas essas regras, porque olha só, no caso dela, é professora, a gente tem a redução do tempo. Redução, né? Então vamos lá. A idade mínima progressiva hoje tá em... para mulher, né? É mulher, é isso? Isso. 25 anos, 2025. 59 anos, talvez a gente consiga, nessa idade aí, aposentá-la como professora. Então, assim, 50. Não, vamos colocar aí 50 e. 53, 54. Pode ser que a gente consiga, sim, aposentar a senhora, tá? Boa Novamente, notícia, viu, Wesley? planejamento previdenciário. Pegar a gente assim no pulão é até difícil falar. Supetão, então, assim, né? Então tem que fazer a análise direitinho da documentação, saber que tipo de atividade que ela exerceu como professora, né, que ela disse. Não foi diretora, como professora de ensino fundamental ou ensino médio, né? Tudo isso consta, doutor? Tudo isso é importantíssimo para a gente falar de aposentadoria. Então, assim, é minúcia. É no detalhe que a gente aposenta a pessoa. Muito bem, pra gente fechar agora, estamos com o tempo estourado aqui já. Olha, o Douglas, ele falou que tem 22 anos de INSS. Agora eu estou trabalhando de forma particular. Em qual modalidade é melhor para eu contribuir? Qual tipo de atividade que o Douglas está exercendo? Se for as atividades, né, previstas no MEI, eu indico o MEI, 5% do salário mínimo, sabendo, né, que essas contribuições serão sobre o salário mínimo, que pode afetar o cálculo da aposentadoria lá na frente, ou 11%, né, contribuinte individual, autônomo, o básico, né? Muito bem. Então, fechando aqui, a Wesley botou aqui um áudiozinho aqui, que eu não sei se ela fala qual é a profissão dela. Vamos lá. É fundamental, Mayra. Ensino fundamental. Fundamental. Perfeito. Então, olha só, tá chegando sim a hora de aposentar a senhora, sim, tá? Talvez Ok, uma regrinha batendo na porta. Opa! Boa notícia, viu, Wesley? Bom, vamos encerrar aqui, infelizmente. Nossa! Tivemos muitas perguntas aqui, é um assunto muito pertinente, né? Mas ele tem que deixar, né, o contato, porque as Exatamente. pessoas podem esclarecer suas dúvidas diretamente com o Igor. Perfeito. O nosso WhatsApp, 9598-2410, e siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lousada e Souza. Maravilha. Doutor Igor, muito obrigado. Foi Obrigado, ótimo. Mayra. Obrigado, Kekel. Obrigado a todo mundo que escutou e também mandou pergunta. Bem legal. Doutor Igor, que é filho de um grande amigo nosso e ouvinte, quem tem um carinho muito grande, que é o Edinaldo, tá nos assistindo lá, né? Exato, se ele não assistir... Babando em cima da tela do computador, né? Vendo o filhão aqui. Obrigado, Edinaldo, um abraço. Perfeito. Se ele não escutar a Rádio Tropical, alguma coisa tá errada. Tá doente. Tá doente. Valeu. Gente, obrigada. Obrigada, Igor, mais uma vez. Obrigado, Mayra. Obrigado, Kekel. Lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra daqui a pouquinho no nosso portal tropicalminas.com.br. Daqui a pouquinho Mayra volta com a gente. Isso, às 11. Valeu, venha um bom dia, hein? Na informação, tem música e notícias, aqui é muito som. Tropical.